No módulo 39 faz-se a relação microestrutura-propriedades mecânicas. Já vimos o diagrama de equilíbrio, ferro-carbono, permite-nos prever a constituição do aço, permite-nos prever a microestrutura. Vamos agora ligar a microestrutura às propriedades mecânicas, que é justamente isso que eu quero no fim do dia, ok? A microestrutura tem a ver com os constituintes que nós temos. O diagrama de equilíbrio dá-me essa informação. Mas atenção, a velocidade de arrefecimento também vai condicionar a microestrutura. Pode tornar uma estrutura grosseira ou mais fina, consoante a sua velocidade. Velocidades rápidas dão estruturas mais finas, velocidades mais lentas dão estruturas mais grosseiras. E eu quero um aço mais resistente possível. Quanto mais fino, melhor. Recordo-vos da lei de Petzold. Mais um conceito teórico que nós vimos naquele módulo relativo a mecanismos de endurecimento. Mas, concretamente, olhando para o diagrama de equilíbrio ferro-carbono, o que é que nós podemos dizer da influência da velocidade de arrefecimento sobre a microestrutura? E falando de aços hipoioteitoides. São os aços, na verdade, os mais utilizados. 80% dos aços usados são aços hipoioteitoides com relativamente pouco carbono. Okay? Portanto, é muito importante perder algum tempo e analisar muito bem esses aços. E então, neste gráfico tem aqui duas situações. Uma em que tem inicialmente um tamanho grande de austenite fino. Portanto, nós vamos sempre ao domínio da austenite. Reparem que é a austenite que vai dar origem a alguma coisa. Nos aços, a austenite vai dar ferrita, vai dar cementita, vai dar perlita. É sempre ela que origina alguma coisa. Depois de originando alguma coisa, essa coisa não dá mais nada. A austenite dando ferrita, a ferrita não se transforma em mais nada. A austenite dando perlita não se transforma em mais nada. Então, se começarem com uma austenite fina e a velocidade de arrefecimento for lenta, ou relativamente lenta, no forno, por exemplo, vocês têm uma estrutura no fim equiaxial, poligonal de ferrite, que é exatamente isso que vocês querem. Isto é o ideal. Agora, imaginem que o ponto inicial é uma estrutura ferrítica muito grosseira, austenítica, grosseira. Já começa mal porque vocês têm menos pontos para haver precipitação da ferrite e dos carbonetos. Recordo-vos que a ferrite e a cementite, elas precipitam nas juntas de grão, onde é mais fácil a sua precipitação. Se há menos, é mais difícil. A difusão vai ser mais complicado. E se para além disso ainda arrefecerem rapidamente, por exemplo, ao óleo, em água, a difusão é cada vez mais difícil e deixam de ter uma estrutura equiaxial, poligonal, para ter uma estrutura em agulhas, acicular, uma ferrite acicular, que tem já propriedades, já é fino demais. Isto já vai dar propriedades péssimas, porque é altamente inconstante, irregular e não vai responder muito às solicitações em serviço. Portanto, eu prefiro uma estrutura austenite não muito grosseira, para começar, e depois velocidades de arrefecimento que permitem obter estruturas ferríticas uniformes, poligonais, equiaxiais. Isso é o ideal. O espaço interlamelar na perlite também vai ser influenciado pela velocidade de arrefecimento. Quanto maior for a velocidade de arrefecimento, menor vão ser os espaços interlamelares. Isso é fácil de entender, porque ficando mais curto a difusão, o caminho que têm que percorrer os átomos para se repartirem entre a ferrite e a cementite, fica mais curto. Portanto, é uma estratégia que a perlite encontra para encurtar distância. Fica a perlite mais fina, a distância interlamelar entre a ferrite e a cementite é mais pequena. Resumindo e concluindo, o aumento da velocidade de arrefecimento, o que é que faz? Faz estruturas ferríticas mais finas, até eventualmente se exagerar aciculares, mas isso não quero. E a perlite é a mesma coisa. Passamos, à medida que aumenta a velocidade de arrefecimento, passamos do forno para o ar, por exemplo, passamos de uma perlite grosseira para uma perlite fina. Isto também vai ter impacto nas propriedades mecânicas. Portanto, na verdade, eu para compreender completamente a influência da microestrutura nas propriedades mecânicas, não me posso limitar apenas à análise dos constituintes que fizemos nos módulos anteriores. Não chega. Também tenho que ter informação acerca do tamanho grão da ferrite
e do espaço interlamelar na perlite. Se estivermos a falar de aços que estão em condições de equilíbrio, que têm ferrite e perlite. E se estivermos a falar de aços hipoiotetóides, que representa a esmagadora maioria dos aços. E é essa análise que vamos fazer. Vamos fazer relação propriedades mecânicas, frações dos constituintes, propriedades mecânicas, parâmetros microestruturais, sendo que parâmetros microestruturais é o tamanho grão da ferrite e o espaço interlamelar. Para nos ajudar, temos aqui duas tabelas que, de alguma forma, permite já fazer previsões quanto às propriedades mecânicas. Tenho aqui uma tabela que me dá as propriedades dos constituintes dos aços no estado recozido. Recozido é um tratamento térmico que se faz para colocar o aço próximo das condições de equilíbrio. Portanto, é um tratamento térmico que está compatível com o diagrama de equilíbrio. Eu posso usar o diagrama de equilíbrio para prever a constituição do aço no estado recozido. Nos aços hipoiotetóides posso ter ferrite e perlite. Está aqui a tensão de ruptura, a dureza em Brinell e a ductilidade dada pela extensão após ruptura. Ok? 80 Brinell, 180 Brinell. Atenção, esta dureza, estas propriedades são certas para um determinado tamanho grão. Imagina que o tamanho grão era mais fino da ferrite. Dava 80? Não, dava mais, porque é a lei de Petzolles. Ok? Mais obstáculo ao movimento das locações. Portanto, isto é um guia, um valor que pode variar consoante o tamanho grão. Anda à volta de mais nada do que isso. E aqui tem a influência dos parâmetros microestruturais. Sei que o tamanho grão da ferrite vai aumentar, é bom para tudo, é bom para a tensão de cedência, é bom para a tenacidade ao choque. Distância interlamelar é bom para a resistência, mas atenção, diminui a tenacidade ao choque. Porquê? Porque há mais interfaces ferrite-cementite, e a cementite é extremamente frágil. Nem tem propriedades aqui de tensão de ruptura e de ductilidade. É muito difícil de determinar isso no ensaio de tração. Quebra logo, é muito frágil, é um cerâmico, ok? Portanto, vai atenção, a perlite fina vai diminuir a tenacidade. Já agora, com estes valores e com o diagrama de equilíbrio na minha cabeça, eu já posso fazer previsões para qualquer aço. Imaginem, por exemplo, um aço com 0,4% de carbono, que estudámos no módulo anterior. Qual é a sua constituição? Bom, segundo o diagrama de equilíbrio que eu já tenho na minha cabeça, porque já decorei, tem 50% de ferrite e 50% de perlite. Eu agora sei qual é a dureza de um e do outro. Vamos arredondar isto a engenheiro, vamos admitir que é 100 Brinell e 200 Brinell. Não estou a cometer um erro muito grave. Ou em Vickers, se quiserem. Tenho 50% que mede 100 Vickers de dureza e 50% que mede 200 Vickers de dureza. Se tenho 50 de um e 50 do outro, acho que não é muito complicado concluir que dá 150 de dureza do aço. É uma regra das misturas. Estão a ver? Conhecendo o diagrama de equilíbrio, conhecendo as propriedades de cada um dos constituintes, já podem prever a dureza de qualquer aço. Mas vamos a números concretos. Vamos começar pela influência da percentagem de carbono sobre as características de tração. Tenho aqui tensão versus deformação para várias composições. 0,05 carbono, isto praticamente é ferrite. Não é? Se forem ao diagrama de equilíbrio, que eu vou pôr aqui rapidamente, que vocês já sabem de cor, eu estou a fazer, é só para me ajudar a mim, que vocês já sabem. Um aço que tem menos, ou 0,05, está aqui coladinho ao 0,03. Praticamente não tem perlite, é ferrite. E um que tem 0,5 está aqui colado a este ponto que tem 0,86. Portanto, é praticamente perlite. Estão a ver a diferença? Quando passam de ferrite para perlite, em termos de resistência, passam de 200 para 400, a tensão de cedência, a tensão de ruptura, 200 e tal para quase 700, e ductilidade, obviamente, diminui. Há uma propriedade que não varia, esta é o declive aqui, que é sempre 210 gigapascal. Já sabem, o módulo de Young é insensível à microestrutura, é insensível à percentagem de carbono, é insensível a tudo. Só é sensível se mudarem de elemento, se mudarem de ferro para alumínio, aí sim, sente. E também tem aqui estes patamares no início. Lembram-se do que é? O patamar de cedência, atmosferas de Cautrell, bandas de Luders. Eu avisei-vos, eu vou sempre buscar os conceitos teóricos para compreender a prática agora. Ok, claro como água. Agora vamos às características de tenacidade ao choque. Lembram-se do ensaio Charpy, aquele pêndulo que coloca um provete que tem um entalho
coloco o pêndulo a uma determinada altura, liberto e ele vai fraturar o provete. E é medida em função da temperatura. E temos aqui então energia absorvida em função da temperatura para vários aços, desde 0,1 até 0,65. Mais uma vez, exagerando, estamos a falar de quê aqui? Ferrite para praticamente perlite. O que é que acontece? Bom, o patamar dúctil reduz. Praticamente nem tem patamar dúctil. A perlite praticamente não chega a ser dúctil. É frágil em qualquer gama de temperatura. Muito, muito frágil. Portanto, eu vou fazer um para-choques de um automóvel. É bom usar perlite? Vai correr mal, não é? Se há um acidente não vai absorver choque nenhum. Ou, estou a fazer caminhos de ferro. A perlite é boa? Aí sim, é muito dura, resistência ao desgaste, está bom. Agora, para um para-choques ou para a chapa de um automóvel, vamos para um aço deste género, que absorve muita energia. E ok? É um aço que tem à volta de 0,2% de carbono, ok? Ok, portanto, constituição, propriedades mecânicas, já entendi. Mas os parâmetros microestruturais também têm influência, vamos ver. Aqui tem 3 curvas de tração, ok? O aço é o mesmo, só que foi arrefecido com 3 velocidades de arrefecimento que levaram a 3 tamanhos de grão. D1, D2 e D3. E cada vez mais fino. O D3 é o mais fino deles todos. Reparem, quanto mais fino for a estrutura, aumenta a tensão de cedência, aumenta a tensão de ruptura. Sabemos isso, isto é Petzold. Relativamente à ductilidade e tenacidade, não é assim muito, muito claro, mas por isso é que fazemos o ensaio de tenacidade ao choque. E aí é. Neste sentido, diminui o tamanho de grão e o que é que acontece ao patamar dúctil? Aumenta, fica mais dúctil e a temperatura de transição dúctil-frágil diminui. Okay? Já agora há um bocadinho, também a temperatura de transição dúctil-frágil, se for medida a 20 joules, diminui quando diminui a porcentagem de carbono. Posso usar até temperaturas mais baixas, ok? Que é a mesma coisa. Mas aqui é o efeito do tamanho grão apenas. Estamos a falar de aços hipoioteitoides. Para acabar, para terem uma ideia de aços que existem, e se quiserem comprar um quilo de aço numa loja qualquer que fornece aço, tem aqui os aços ao carbono. Não estamos a falar de elementos de liga ainda, mas são os aços ao carbono mais utilizados, de longe. Sendo que até está vermelho, que é o rei, é o mais utilizado, muito, mas mesmo muito longe, que é o ST37. Toda a gente conhece, segundo a norma DIN, que é a norma alemã. Esta norma é uma norma americana, também muito utilizada, mas a DIN ainda mais. É um aço, podem ver, tem muito pouco carbono. Diz aqui sílice e manganês, mas não chega a ser ligado ao sílice e manganês. Para ser ligado ao silício tem que ter mais de 0,5 e para ser ligado ao manganês tem que ter mais de 1,5. Portanto, isto são elementos que ficam bem abaixo do limite, que são elementos de elaboração, que não dá para retirar completamente. Depois tem o estado estrutural, pode vir laminado ou normalizado. Normalizado é um recozido que se faz, veremos mais tarde, mas que tem os constituintes de equilíbrio. Reparem, quando tem bastante carbono já aparece tratado. E estes com muito carbono já dá para temperar e revenir. Mais tarde, quando veremos os tratamentos térmicos. E depois tem aqui aplicações. É construção. Pode ser em construção civil. Reparem, tem aqui uma viga. Ok? Uma viga em I. Garanto-vos que isto é o ST37, ou muito, muito próximo. Outra viga. Também vos garanto que é ST37. Isto é mais construção civil. A construção mecânica, parafusos, não muito solicitados. Estão a ver? Até pode ser eventualmente o CK45, é outro grande aço que tem 0,45 de carbono. Falámos muito nele hoje, porque eu ia sempre buscar o 0,4, é CK45. Este aqui aparece brilhante, é engraçado, mas é aço na mesma. Mas parece outro material, não parece? Reparem, este está muito escuro, este está muito claro. Não foi do sol. Este aqui tem um revestimento, foi zincado para resistir à corrosão. Mas se tirarem o revestimento, é um aço de construção ao carbono. Okay? E com isto fiquei com uma ideia da relação da ponte entre microestrutura e propriedades mecânicas. Um dos objetivos principais desta disciplina, neste caso em particular, aço ao carbono hipoioteitoide.